E as novas eleições para conselheiro tutelar estão chegando em Três Lagoas. Bom, conversamos com o Rafael, que já é conselheiro há 6 anos aqui no município, onde esclareceu o que um conselheiro tutelar faz, o que você que quer participar das eleições tem que fazer. Confira na entrevista. Rafael, você, né, já está há 6 anos aqui à frente do conselho, já está há 6 anos como conselheiro tutelar. Acho que a primeira pergunta que eu tenho para fazer é: o que um conselheiro tutelar faz? Bom, é uma pergunta complicada de se responder, mas ao mesmo tempo fácil. O conselheiro tutelar ele serve justamente para resguardar os direitos da criança e do adolescente. Então, dentro desse resguardar e garantir esses direitos, o que o conselheiro tutelar faz é uma gama de atividades, como requisitar serviços de educação, requisitar serviços de saúde, requisitar serviços de apoio familiar, requisitar serviços também de profissionalização. Então, garantindo 5 direitos fundamentais da criança e do adolescente, o Conselho Tutelar ele requisita esses serviços para dentro do município para que possa garantir, assim, um desenvolvimento adequado para a criança e para o adolescente. Rafael, está chegando as eleições, né, dos novos conselheiros tutelares aí, e muitas vezes realmente o pessoal acha que é isso, o conselheiro tutelar está aqui fechado numa sala, apenas protocolando documentos, e não é bem por aí. Como você explicou, o conselho tutelar está aqui para preservar os direitos. E muitas vezes também para ajudar as mães, né, como nós estávamos conversando. Não é só, como o pessoal vê, acha que é só tomar as crianças da família. Tomar as crianças da família é a última coisa que um conselheiro tutelar faz, né? Sim, realmente, a questão de retirar a criança dentro do lar, tá, é a última medida que o Conselho faz e é emergencial, cabendo um informativo ao Judiciário. A questão que o pessoal tem da vista do Conselho Tutelar justamente é essa, que é simples, e não é simples. O Conselho Tutelar é 24 horas, é durante a madrugada, durante feriado, são situações que a gente se pega muitas vezes sem saber o que fazer e acaba recorrendo a um colegiado, muitas vezes tirando dúvidas até mesmo com o promotor, com o defensor que está de plantão. Então, cabe muito ao Conselho Tutelar as atuações em várias ocasiões, como, por exemplo, crianças e adolescentes que estejam em ambiente familiar violento, crianças e adolescentes que fazem o uso de droga, infelizmente. Então, cada situação, o Conselho ele vai analisar, vai saber qual medida cabe requisitar naquele momento e para onde ele vai estar encaminhando. Tá? Não é só simplesmente a gente arguir e muitas vezes culpabilizar o responsável. Não, às vezes uma mãe está precisando, por exemplo, uma mãe que trabalha à noite, os filhos ficam sozinhos e ela é a única sustentadora da família. Não vamos falar assim, a senhora tem que largar o trabalho para cuidar dos filhos. Porque se ela largar o trabalho, quem é que vai dar o sustento para casa? Então, o Conselho Tutelar entra, requisita assistência social e procuramos fortificar aquela família para que não ocorra violação do direito da criança e do adolescente. Novamente. Rafael, as mães que precisam de ajuda com os filhos, né? Vocês conseguem remediar, ajudar a mãe também a conseguir uma vaga, né, na creche, como você falou, às vezes as mães precisam disso, precisa de realmente de um conselho. O Conselho Tutelar, ele também faz isso, ele está aberto às mães, à população também, não aos pais, para virem até aqui, para vocês poderem ajudar eles? Sim, o Conselho Tutelar é aberto a toda a população que esteja precisando de atendimento com a criança e o adolescente. Tá? E isso se faz necessário justamente para garantir esses direitos. Então vamos lá, muitas vezes a pessoa fala, eu não vou no conselho porque não vai virar nada, eu fui no conselho e não resolveu nada. Não é o conselho que executa, nós requisitamos para os órgãos competentes para fazer isso. Então, por exemplo, às vezes uma mãe que solicitando uma vaga numa CI, né? Nós requisitamos essa vaga. Quando essa vaga é negada, aí nós temos motivos para acionar o judiciário. Então, até mesmo o Conselho Tutelar tem que seguir por etapa, né, as questões que fala o ECA para justamente garantir. Não é simplesmente ir lá na Secretaria de Educação, olha, eu preciso de uma vaga para essa criança aqui para hoje. Né? Não é dessa forma que acontece. Então, nós precisamos seguir dentro da lei, tá, justamente para a gente não ser culpados diante de alguns atendimentos. Porque também, quando nós realizamos atendimento inadequado, nós somos responsáveis por isso também. Então, muitas vezes, o que a gente fala enquanto conselho, eu prefiro errar, né, pecar por excesso do que pecar por omissão. Então, muitas vezes, nós nos colocamos nessa situação de que não sabemos o que fazer, vamos procurar resguardar o máximo possível.
Então, justamente, novamente, é isso. O conselho ele requisita e ele faz garantir esses direitos, podendo ou não ser imediatos ou não. Como a população gosta de falar, o conselho vai tomar seu filho. Conselho tutelar não é um bicho-papão, gente. Tá? Entendam os pais que eles são os responsáveis, eles que têm que criar, educar, dar responsabilidade e limite. O conselho tutelar, ele é justamente para aconselhar. Então, o que a gente sempre fala, a educação começa lá de pequenininho. Os pais precisam ser responsáveis desde quando o filho é pequenininho. Porque muitas vezes atendemos aqui no conselho adolescentes de 15, 14, 16 anos de idade que o pai e a mãe não estão dando conta. Tá? E isso é um reflexo do que lá atrás, enquanto criança, já não foi garantido o direito dele em ser resguardado, ser educado, ser criado corretamente. E aí, nessa idade, se os pais já não estão dando conta, não é o conselho tutelar sendo como fonte de medo para a criança ou adolescente que vai conseguir resguardar e modificar essa situação. Rafael, como a gente falou no começo da entrevista, as novas eleições para conselheiros estão chegando. Um recado para essas pessoas que querem concorrer, que querem entrar no Conselho Tutelar. Qual o recado você, já como conselheiro aqui há 6 anos, tem para esse pessoal? Que amem problemas, que amem ajudar pessoas, que se sintam bem em se descabelar, correr, porque o Conselho Tutelar é isso. Muitas vezes nós temos que correr contra o tempo, temos que correr contra os nossos princípios, temos que nos desnudar de certas questões que nós temos imbuídos em nosso crescimento e olhar principalmente com amor, carinho e atenção por uma criança e adolescente que precisa. Tendo essas qualidades para ser um conselho tutelar, gostando de criança e adolescente e gostando de resolver problemas, o Conselho Tutelar é um local que aguarda quem está participando do pleito aí. Brevemente teremos já o local da prova, a data da prova, e vamos que vamos aí para novamente garantir essas pessoas que vão lutar pelos direitos da criança e do adolescente. Rafael, eu queria agradecer pela entrevista, agradecer por esclarecer a população e mostrar também esse lindo trabalho que o Conselho Tutelar faz aqui em Três Lagoas. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço sempre o espaço que vocês dão ao Conselho Tutelar, sempre procuram, principalmente, quando acontece alguma coisa, vir diretamente ao Conselho buscar as informações, não fazer como alguns órgãos, algumas mídias que já lançam a notícia e acabam prejudicando o trabalho do Conselho Tutelar. Graças a Deus, vocês sempre vêm aqui até a sede do Conselho perguntar o que foi que aconteceu, vocês podem falar, mencionar alguma coisinha, então a gente fica grato também de vocês passarem também para a população essa verdade que é o Conselho Tutelar. Muito obrigado.